A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. Fica tranquila, eu cuido dela. Tesoura. Gás. You sheltered me from harm, Esparadrapo. kept me warm, Viu? Tá prontinho. kept me warm. You gave my life to me, set me free. Uma homenagem Laboratório São Sebastião. O Palácio Móveis e Palácio dos Colchões traz para Mococa e toda a região tudo que tem de lançamentos e novidades. Tudo isso para deixar sua casa linda e aconchegante. Tem salas de jantar, estofados, homes, decorações, colchões e planejados. Sem contar que terá designer à disposição para você fazer o que sempre sonhou na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite para montar seu ambiente e comece a pagar somente em novembro. Olá, estamos aqui nos estúdios da TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, é nosso porque eu sei que vocês em casa nos esperam ansiosamente, tal como eu, né? Para toda semana estarmos juntinhos aqui. Hoje, mês de outubro, mês que a gente comemora o Dia das Crianças, né? Amanhã, dia 12. A TV Direta, como forma de homenagear todas as crianças, não só da nossa cidade, mas de toda a região, escolheu hoje um convidado muito especial. Eu vou até falar assim, como eu sempre digo com a maioria dos meus convidados, hoje é o nosso amigo Dr. Sidney que está aqui. Dr. Sidney, médico, pediatra aqui da nossa cidade, de toda a região, há bastante anos. Não precisa nem falar quantos anos. Mais de 10, mais de 20, mais de 30, né? Já há bastante tempo. E com certeza já atendeu muitas crianças, o pai das crianças, né? E assim se vai. E muito gentilmente aceitou o convite em uma data tão bonita como essa, que a gente quer falar um pouquinho mais para nossas crianças e estar aqui com a gente hoje. E você que está em casa, ó, você que é pai, que é avô e que é criança, vai poder participar, vai poder mandar seu alô, seu abraço, deixar sua pergunta. O importante, como sempre, vai ser a participação de vocês. Mas vamos mais uma vez, né, dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Doutor, mas muito obrigado mesmo, de coração, do senhor estar aqui. O senhor não tem noção de como a gente fica feliz quando a gente liga, o senhor aceita o convite e vem até a TV Direta. Bom, muito obrigado, Eliana, pelas suas palavras, e eu espero que nós possamos fazer um programa muito bom hoje, e principalmente em homenagem às crianças, conforme você já mencionou na abertura do programa. Então, gente, vocês que estão em casa nos assistindo já sabem, nosso convidado de hoje é o Dr. Sidney, pediatra. Vamos falar para as crianças do comportamento, tratamento, como estão as nossas crianças atualmente. Mas antes de começarmos o programa, eu coloquei um clipe assim, em homenagem às crianças, um clipe muito bonitinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Enquanto vocês assistem o clipe, vão pensando, ligando para a gente, ó, o telefone 36564147 e o nosso WhatsApp, o 99220, né, 0357, também à disposição de vocês. Mas vamos dar uma relaxada assistindo o nosso clipe em homenagem a todas as crianças que estão presentes hoje nos assistindo.
Preste atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, e eu sei, por isso eu vou lhes lembrar. Pra que ver por cima do muro, se é mais gostoso escalar? Pra que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Pra que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, ao céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sabendo que eu quero, mas respeito, eu sou criança. Mas tem mais um clipe, são 2 clipes seguidos, né? Que a gente gostaria de dar início ao nosso programa. Esse, um clipe falando um pouquinho a respeito de ser criança, e uma música em homenagem a todas as crianças pelo seu dia, né? Que é amanhã, no dia 12 de outubro. Então vamos lá, vamos ouvir uma musiquinha em homenagem a vocês. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Espero que vocês tenham gostado, então, do início do nosso programa. Mas vamos lá. Então, já falei do nosso convidado, do nosso tema, que hoje nós estaremos falando a respeito das crianças, né? E, de maneira geral, todos vão poder participar. Eu gostaria de abrir o nosso programa Saúde de hoje perguntando para o doutor Sidney. Doutor, como o senhor vê as crianças atualmente? O senhor acha, assim, que as crianças estão sendo valorizadas, estão bem cuidadas, bem assistidas do ponto de vista econômico, de saúde pública? O senhor acha que progrediu, de maneira geral, o jeito de se ver as crianças no nosso país? Sim, mas eu vou falar especificamente, porque como você disse, no nosso país, as realidades são muito diferentes dependendo da sua localização geográfica. Você vê que aonde ocorreu aquele aquele assassinato de crianças lá no norte de Minas Gerais, foi uma coisa calamitosa. Nós não podemos comparar uma cidade como a nossa com aquela cidade. Obviamente isso também poderia ocorrer aqui, mas em termos de recursos é muito diferente. A população aqui em Mococa, de crianças, ela é muito bem assistida, tá? Eu venho acompanhando desde a data que eu cheguei aqui, em 1974, como é que evoluiu a poricultura e a pediatria em geral aqui na nossa cidade. No início, as mães não tinham nem carteira de vacinação. Hoje é raro a mãe que não vá à consulta e leve a caderneta de vacinação para o médico observar se existe alguma vacina atrasada. Quer dizer, o índice de vacinação aqui em Mococa melhorou barbaridades. Melhorando o índice de vacinação, cai a mortalidade e a morbidade na cidade, né? A parte de odontologia, a dentição da criança, antigamente aqui em Mococa, era uma barbaridade. Cáries inúmeras. Embora eu tenha um consultório privado, eu noto que no meu consultório, que é um consultório um pouco diferenciado, eu pego as crianças com a dentição maravilhosa. Elogio as mães, eu falo assim, não vou dar parabéns para você, não, vou dar parabéns para sua mãe, porque ela que tem te incentivado a fazer essa higienização da sua dentição. E a gente tem orientado, que eu quero dizer, os pediatras, a que as crianças não comam ingestão de doces e muito açúcar precocemente. E
A parte nutricional com isso, hoje em dia os meios de divulgação também têm ajudado bastante. A criança, a família já sabe qual é um alimento de boa qualidade para ela oferecer com frequência. Eu sempre brinco no consultório que a melhor vitamina que existe para a criança é a vitamina Q. E como eles não entendem o que é vitamina Q, eu tenho que explicar que é quitanda. Quitanda é melhor do que vitamina F, que é de farmácia. Então, quando pedem assim, não vai receitar nenhuma vitamina, vitamina Q. Ela fala, mas como vitamina Q? Eu falo assim, quitanda, dá legumes, verduras, que isso tudo é bom, né? Outra coisa que a gente observa, embora ainda não seja um problema importante na minha clínica particular, é a obesidade. Mas a gente tem visto já um aumento de ganho de peso das crianças. Recentemente, a Academia Americana de Pediatria, ela orienta que os pediatras não devam mais receitar suquinhos para lactentes. Mas tudo isso preocupados com obesidade, de crianças ingerirem muitos sucos e começarem a ficar gordas demais. Mas a gente sempre orienta o volume que deve ser ingerido. Então, particularmente, eu não vejo razão para eu seguir essa recomendação da Academia Americana de Pediatria, porque você fala, explica, mostra para a mãe o que é correto, ela vai repetir a sua informação, né? Então, a consulta, você deve fazer com o paciente, na hora da consulta, o que você gostaria que fizesse contigo. Então, você seguindo essa prática, certamente as mães têm confiança. Quando eu falo as mães, os pais, embora o pai não seja uma pessoa muito frequente na consulta, como a gente gostaria que fosse, né? A senhora acha assim, que as crianças hoje em dia são mais inteligentes? Porque, não, elas não são mais inteligentes, mas elas têm mais... elas recebem um número muito grande de informações, né? Hoje você pega uma criança aí com o celular, ela liga, põe senha, tira a senha, ela faz de tudo. Não é porque ela é mais inteligente do que uma criança de um tempo mais atrás. É que ela agora recebe um monte de informações, mas eu acho que tem seus benefícios, tem seus malefícios. Por exemplo, você não pode trocar uma brincadeira que ela vai ter atividade física, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha, vai brincar de pique, vai correr na rua com seus colegas. Isso tudo é muito salutar do que ficar só vendo videogame ou então celular com aqueles joguinhos. Isso tudo tem um lado bom, mas tem que limitar, fazer limitações, né? Uma coisa que eu percebo com tristeza é a falta de autoridade dos pais. Hoje a criança está com pouco limite. Ela não é limitada de forma alguma, ela faz o que quer na casa e os pais parece que têm medo de fazer punição. Eu sempre falo, não é prova de amor. Você fala não para uma criança, é porque você pesou bem que aquilo ali não é benéfico para ela. Então, os pais têm que ser mais autoritários, botar limites, punir quando fizer, não punir fisicamente, bater em criança, que isso não se deve ser feito nunca, mas tirar um brinquedo, não deixar ir na casa de um amiguinho, isso sim, eu acho que pode resolver. Doutor, porque muitos pais até procuram ajuda médica, falam, meu filho é muito irritado, muito nervoso, não presta atenção na sala de aula, ou não respeita a professora. O senhor deve também receber muitas crianças assim, né? É verdade, mas isso aí, o problema é em casa, não é pegar o professor, pegar o médico, não existe soluções milagrosas, né? Isso tem que existir todo um planejamento de família, saber que o filho é o produto do amor, que essa criança precisa evoluir bem e para isso ela precisa de ter limites. Então, falando, meu filho não pode. Antigamente, todo mundo fala isso, né? O pai não falava, ele olhava e a criança já sabia que ela estava errada e que ela ia parar naquele momento o que de errado estava fazendo, né?
E eu acho também muito importante, logo que nós estamos falando um pouquinho de comportamento, de educação infantil, deixar bem claro, né, que o pai, ele não é o amiguinho da criança, o colega, ele é o pai, né? E a relação que a criança deve ter, tanto com o pai como com a mãe, uma relação de respeito, né? Ela tem que identificar neles uma pessoa diferente, porque eu acho que muitos pais ainda se portam como se fossem amiguinhos, colegas, deixa essa liberdade, né? Essa sua observação é fundamental, né? Mãe, ela é mãe, pai é pai. Os dois têm que exercer a autoridade para que essa criança tenha um desenvolvimento adequado e que seja uma pessoa importante na sociedade aonde ela viva. Importante não é ser famoso, não é ganhar dinheiro, não. É ser importante como cidadão, respeitar as regras, não cometer crimes, porque senão o que nós vamos ter aí? Os exemplos da sociedade atualmente são os piores possíveis, né? Você vê, quem fala bem de político hoje em dia? É raro o político que você vai falar bem, né? Por quê? Porque os exemplos que são oferecidos para a juventude são os piores. Então, eu acho que tem que haver uma mudança, e essa mudança eu acredito que está existindo, mas que você tem razão em dizer que tem que parar de achar que pai e mãe é amiguinho da criança, que não pode punir, que isso vai dar trauma. Tá, trauma é deixar ele rebentar a geladeira da casa da vizinha, né? Mas vamos lá, gente, nós estamos recebendo muitas perguntas, muito WhatsApp. Vocês que estão em casa, nós estamos à disposição de vocês. Ligue para a gente, participem do nosso programa Saúde. Bom, a dona Odete da Casa Marcos já ligou, que ela está assistindo o senhor, doutor. Está assistindo, né? Está muito contente com a sua presença aqui no programa Saúde, está mandando um beijo, um abraço, que está todo mundo acompanhando o programa lá da casa dela. Tá? Mandar um abraço, né, para eles, né, doutor? E eu pensei que ela estivesse ontem assistindo o jogo do Peru, porque ela vai muito para o Peru, né? Ela tem uma irmã que mora lá, né? Tá. Mas o Peru ganhou, doutor? Empatou. Empatou? Mas foi para a Copa? Repescagem. Então a dona Odete deve estar mais ou menos feliz, né? O seu Décio Pinheiro também ligou para a gente, né? Parabenizando pelo programa, dizendo que o senhor atendeu os filhos dele e hoje os netos. Manda um grande abraço e um obrigado pelo carinho que o senhor sempre dedicou a eles. Eu que agradeço. Abraço para o senhor também, viu, seu Décio? Vamos lá, ó. Uma pessoa que mandou um WhatsApp para a gente, quem não quiser se identificar, tudo bem, mas não se esqueçam, quando mandar para a gente, nós não temos o contato de vocês, então vocês precisam se identificar. Mas vamos lá, boa noite, doutora Eliana. Primeiramente, gostaria de parabenizar o programa pela escolha do convidado, doutor Sidney. Tenho sempre maior admiração por ele, porque cuidou de minhas filhas e agora dos meus netos. Que Deus, doutor, lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, para continuar exercendo tão bem como o senhor exerce sua profissão. Mas tem uma pergunta. Doutor, um bebê de 4 meses, que está com 1,5 centímetro a mais no perímetro cefálico, precisamos nos preocupar com essa medida? E muito obrigado e uma boa noite. É uma pergunta que, da forma como ela foi solicitada, a resposta é um pouco difícil. Por quê? Eu não sei o valor que ela está, o e-mail de quê? Da média ou do percentil 97,5? Não tem uma resposta para essa pergunta, desconhecendo essas medidas. Eu posso dizer o seguinte: em média, uma criança de 4 meses, se você pegar a altura, dividir por 2 e somar 10, vai dar a média que deve dar a cabeça. Vamos dar um exemplo. Criança de 4 meses com 62 centímetros. Eu divido 62 por 2, vai dar 31. Eu somo 10, dá 41. Eu espero que o perímetro cefálico esteja
por aí. Um a mais, um a menos, está dentro da normalidade, tá certo? Então, se a criança tiver um gráfico de crescimento do perímetro cefálico, ela também pode acompanhar o perímetro cefálico pelo gráfico, para saber se está havendo um crescimento excessivo. Numa criança de 4 meses, se a cabeça estiver também crescendo excessivamente, olhar, porque os ossos da cabeça, quando nascem, eles são todos separados, todos eles. E se vai aumentando algum volume de líquido dentro, ou alguma massa normal, esses ossos vão se separar, que a gente chama de suturas cranianas. As suturas podem ficar um pouquinho separadas. Tanto é que quando você tem uma criança grandona já, grande, e que ela tem muita dor de cabeça, está vomitando, e você bate com o dedo, faz uma percussão na cabeça, e você escuta um som de pote rachado, é o sinal de McQueen, que serve para dizer que está havendo uma disjunção da sutura, que tem alguma coisa grave acontecendo com essa criança. Então, seria interessante a senhora ver com o seu pediatra, desde o nascimento, como é que está o crescimento em relação à altura. E ver se perceba a moleirinha dela ficando muito alargada, se os olhos estão ficando como se estivesse em sol poente, quando o sol está se pondo, não aparece a córnea inteira, aparece só metade ou um pedacinho dela, entendeu? Então é um pouco difícil de responder com firmeza, mas 1,5 centímetro depende de quê? Se é da média ou se é do limite superior da normalidade. E depende também muito do quanto foi o perímetro craniano ao nascimento também, né, doutor? Às vezes a criança já nasce com um perímetro craniano... E às vezes é da família. Aliás, hoje eu atendi uma criança que ela tem macrocefalia. Macrocefalia, desde o nascimento, ela tem 2 anos e 11 meses. O perímetro cefálico dela é acima do limite superior tido como normalidade. Não tem nenhum problema, a criança sadia. Se ninguém medir, ninguém fala que ela tem macrocefalia. Não, mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Gostaria de agradecer esse presente que está nos dando hoje, que é a presença do Dr. Sidney na TV. Gostaria de agradecê-lo pelo carinho e atenção que sempre teve com nossos pequenos. É muito atencioso e, além disso, doutor, muito sábio. O senhor cuida dos nossos filhos sempre como se fossem seus. Gostaria de perguntar se é normal uma criança de 4 anos ter sono muito agitado, mexer muito, se deixa cair até da cama, vira ao contrário. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, obrigado pelas palavras. Mais uma criança. Eu fui a um congresso de pediatria em São Paulo e assisti uma apresentação sobre sono. E tinha meia dúzia de gato pingado assistindo a reunião. Foi uma das melhores que eu assisti no congresso. E o expositor estava mencionando como é que a televisão tem atrapalhado o sono das crianças. A criança está dormindo mais tarde. Antigamente a criança tinha um sono bom, dormia mais cedo. Agora colocando as novelas que existem aí para... Dizem que é para crianças, que eu não acho que aquelas novelas sejam adequadas a crianças. E a criança começa a dormir tarde. Existe uma substância produzida durante o sono e que ajuda o sono, que é a melatonina, que agora já é até vendida comercialmente para melhorar o sono de adultos e crianças. E essa substância ela é elaborada na escuridão. Então, não pode ficar com televisão ligada, não pode ficar com um abajurzinho ligado no quarto. Isso tudo vai atrapalhar o sono da criança. Outra coisa, o hormônio do crescimento também é liberado em impulsos durante a madrugada, durante o sono da criança. Então a criança tem que ter um horário para ir para a cama e não deve ser tarde, aceitar que uma criança vai dormir, como hoje eu tive a oportunidade
de ver uma criança que dorme depois da meia-noite. E ela não acorda muito tarde, ela acorda 8 horas. A outra que eu vi acorda às 11 horas. Quer dizer, ela já acorda para almoçar, ela já não brinca pela manhã. A troco de quê? À noite, o que ela vai fazer? Ela tem que dormir. Então tem que, desde o início daqui do programa, que nós estamos falando de limites. Tem que desligar, tem que colocar para dormir, tem que botar autoridade de pai e mãe, que a criança tem que ter horário para dormir. Se ela tem horário para dormir, você cria uma rotina maravilhosa. Agora, tem os casos que fogem da normalidade. Crianças que têm sonambulismo e crianças que têm terrores noturnos. Fora disso, às vezes põe uma criança de 4 anos para assistir filme de terror. Lógico que ela vai ter pesadelos à noite, vai ter um sono irregular. Eu falei 4 anos, uma idade baixa, mas é criança de várias idades, até maiores podem ter sonos irregulares, porque às vezes aquelas mensagens se repetem durante a madrugada e surgem pesadelos. E a criança mexe para um lado, mexe para o outro. Não é incomum você colocar uma criança deitadinha direitinha no berço e ela amanhecer deitada transversalmente no pé do berço. Com a idade mencionada, que se não me engano 4 anos, né? Isso, 4 anos. Eu acho que deveria dormir jamais posicionado, não se mexer na ponto de virar de cabeça para baixo, aí já é demais. Pode ser que tenha até algum problema de sono, né? Você, inclusive, pode acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, inclusive porque você já teve até uma amiga que veio fazer uma clínica de sono aqui, né? A medicina do sono hoje, como o senhor disse, está muito avançada, existem congressos, né, somente a respeito dos distúrbios do sono, tanto infantil como de adulto, né? E é muito importante essa higiene do sono, né, doutor? Eu falo assim, mesmo a higiene que a pessoa tem, a hora que ela levanta, que ela escova o dente, penteia o cabelo, toma o café, se troca, ela tem que ter higiene para dormir. Às vezes a criança um dia vai dormir no horário, outro dia no outro, às vezes aquele movimento na casa. A criança tem que ir percebendo que está escurecendo, é hora de dormir. E outro fato que eu também acho muito importante a gente falar para os pais, às vezes a criança acorda no meio da noite, o pai vai lá, tira a criança do berço, acende a luz, ou liga a TV para ver se ela dorme, né? E lembrando que a claridade, ela acaba com o sono, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade que você mencionou e vai lá e pega, porque se a criança chora ou ela tem alguma manifestação de movimentos à noite, basta ir ao quarto sem acender luz nenhuma e olhar, ver se está tudo bem. Se ela está só se mexendo, às vezes basta você fazer dar um toque, que é o suficiente para a criança voltar a dormir tranquilamente. Não deve ser pego no colo, porque a criança, inclusive, vai se acostumar a ser segura no colo numa situação dessa. Inclusive, mamar pela madrugada, depois de 6 meses, a esmagadora maioria das crianças não necessita mais de mamar pela madrugada. Isso aí é um comportamento que é adquirido, porque qualquer mexida, qualquer chorinho, acho que é fome, e vai lá e leva a mamadeira. Mais uma vez, a noite foi feita para dormir. Criança tem que dormir à noite e, de preferência, cedo. Nunca deixar dormir 10, 11 horas da noite, que isso não é normal. Isso aí não tem, não é a higienização do sono. Não é essa rotina que a Eliana acabou de falar. Não é? A rotina da alimentação, sabe? Tem que mudar, a criança tem que saber, clareou, é hora de acordar. Tem horário de almoçar, tem horário de jantar. Eu falo assim, o cérebro da gente, ele funciona certinho, ele tem um ciclo, um ritmo, né? Senão, a hora de dormir está acordado, a hora de almoçar está tomando café, aí bagunça tudo e não tem como mesmo. A única certo, vez né? que não deve ter horário é a amamentação ao seio. Deve ser livre demanda. A criança deve mamar quando tiver com fome. Isso é o ideal. Mas isso vai só até 6 meses. Depois de 6 meses a criança vai comer. Não é?
Doutor, e as mães que pegam as crianças e levam para a cama, então? Levam para a cama dela. Isso aí é uma conduta errada, né? Por exemplo, às vezes o pai está viajando, ou, mamãe, vou dormir contigo porque o papai não está aí em casa. Não, filhinho, esse lugar aqui é do papai. Sua cama é lá, nem o papai vai dormir na sua cama, nem você vai dormir aqui. Aqui é o lugar do papai. E vice-versa. Se a mamãe foi ter um outro neném, papai, vou dormir contigo. Não, filhinha, aqui é o lugar da mamãe. Mamãe, quando voltar, ela tem que pegar a caminha dela do jeitinho que for. Você não vai deitar aqui, não. Isso aí pode atrapalhar muitas coisas que não é nem o objetivo do programa, né? Mas pode erotizar a criança de uma maneira inadequada, atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Não deve dormir. Se você achar que o neném está doente, mas ela está doente, o que eu faço? Pega um colchonete e deita lá no quarto dela. Mas não na cama dela. Deita num colchonete no chão para tomar conta, se for o caso de uma doença, né? Porque fora disso não tem razão. E isso daí, a gente tem que colocar assim na cabeça das pessoas que quem ama, cuida, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas coitadinho. Não, quem ama, cuida, quem ama, põe limites, quem ama, fala não. Mas vamos continuar. Boa noite, estou assistindo ao programa Saúde com o nosso querido Dr. Sidney. O senhor é responsável por hoje eu ter 36 anos de idade, porque tive uma meningite aos 9 anos, em uma época onde não tínhamos os avanços que temos hoje. O Dr. Sidney me olhou e disse imediatamente que era uma suspeita de meningite. Fiz os exames e foi tudo comprovado. O senhor é um ótimo médico. Um abraço meu, com todo o meu respeito e toda a minha gratidão. Que Deus te abençoe e lhe conceda muitos e muitos mais anos de vida. Também é uma pessoa anônima que não se identificou, né? E mandou um WhatsApp para a gente. Agradeço suas palavras e não precisa falar quantos anos foi, porque assim você me envelhece também. Mas, de qualquer forma, hoje, por exemplo, uma meningite que você teve, você não teria hoje. Por quê? Porque nós temos vacina contra o hemófilos influenza tipo B, que causava muita meningite antigamente. Depois saiu a vacina contra o meningococo C, quer dizer que você já não corre mais esse risco. Saiu a vacina contra o pneumococo, que é outra bactéria que dá muita meningite. Nós temos agora para outros meningococos, como o A, o W, o Y também. Então, infelizmente, a meningocócica B é uma vacina que ainda não está na rede pública e ela está custando muito caro. Você, no primeiro ano de vida, pode fazer essa vacina aos 2, aos 4 e aos 6 meses e fazer um outro reforço depois de um ano. No mínimo, cada dose dessa vacina custa R$600. Então, fazendo 4 vezes, são 4 vezes 6, 24, R$2.400 para proteger contra a meningite meningocócica B. Vale a pena um investimento, porque é mais importante a vida e principalmente não ficar sequelada pela proteção. A meningite pelo meningococo WY não é muito comum no nosso país, tá? Mas conforme essas meningites mais vigentes vão sendo produzidas vacinas, surgirão outros sorotipos que vão causar meningite futuramente, né? A dona Odete ligou de novo, diz o seguinte para o senhor, que a neta dela, a Mariana, sempre que vem, né, no Brasil, pergunta muito do senhor, né, porque o senhor também sempre cuidou dela. E disse que ela adorou o jogo do peru, entendeu? Ela assistiu e torceu. Né? Agora tem que torcer mais ainda, senão não vai para a Copa, né? Não vai para a Copa. Então, dona Odete, mas após que ela assistiu foi o do Brasil, né? Mas tá certo, ó. Então vamos lá. Oi, doutor Sidney, aqui é o Cadu. Cadu, meu amigo. Faz um tempo que o senhor está cuidando de mim e cuida muito bem.
eu estou com 10 anos e estou um pouco preocupado. E gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor vai continuar cuidando de mim até quando? Todos aqui em casa estão te assistindo e mandando um beijo. Ô Cadu, você é meu amigo, eu vou cuidar de você enquanto você precisar dos meus cuidados. Quando eu julgar que você já não precisa mais dos meus cuidados, certamente você será visto por outros médicos que vão cuidar muito bem de você, viu? Um beijo para você e para os seus pais. E agora, a sua avó é colega da minha mulher num curso que elas fazem de bordados e etc., que eu não sei muito bem o que é. E o senhor é amigo do Cadu. Sou amigo do Cadu. Então, vamos lá. A Dirce da Mocoquinha, ela disse o seguinte, que a filha dela chama Aline, né? Eu gostaria de lembrar do Dr. Sidney, que foi pediatra de minha filha, por lutar 4 meses com ela, sem saber o que ela tinha, até que ele descobriu. Ela tinha um câncer. Hoje, ela tem 28 anos e ela está bem. Eu sempre levava ela para vê-lo, né? Quando voltávamos do hospital de Campinas. Somos, doutor, imensamente gratos pelo senhor ter cuidado de minha filha. Então, a Aline era a criança. Muito obrigado. E a Aline precisa aparecer um dia lá no consultório para a gente bater um papo, né? Eu vou aproveitar a deixa aí para você ver que hoje em dia a gente tem bastante recursos para fazer diagnóstico. Mas sem contar com os recursos de imagem e outros exames, a clínica é maravilhosa. Vou citar 2 exemplos recentes. Eu vi uma criança que havia tido um trauma, bateu a cabeça em algo, não me lembro mais o que. E essa criança, a partir dessa idade, ela chorava muito, teve vômitos e tal, e andava com o pescocinho torto. E os pais de outra cidade tiveram no meu consultório, e essa criança, ela chorou desde a hora que entrou a consulta, 2 anos, e até a hora que saiu. Ela ficava com o pescocinho pendente e tal, e só de você observar a marcha da criança, deu para você saber o que ela tinha. Mandei para fazer uma tomografia e ela fez no Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto. A médica radiologista me ligou na hora e eu falei assim, nem vem aqui, já vai no pronto-socorro do São Francisco e já pede para internar, a senhora liga lá e fala qual é o laudo da tomografia. Porque esse menino vem cá para voltar para o São Francisco para ser internado, ele operou e está bem até hoje. Hematoma. Entendeu? Ele tinha... Não tinha hematoma, tinha tumor cerebral. Aquela história da pancada entrou como Pilatos no credo, entendeu? Não tem nada a ver. E o outro menininho é o menininho teve uma pneumonia, também numa outra cidade, com derrame pleural, com líquido no pulmão, né? Para o leigo entender. E o pai falou que depois daquela data ele tinha o rosto inchado. Rosto inchado. E eu vi que ele tinha uma veia dilatada aqui por cima da costela. Aí eu perguntei para o pai, foi depois da pneumonia ou sempre existiu? Não, depois da pneumonia. Aí eu já sabia. Fiz uma tomografia, ele tinha uma massa tumoral no mediastino, então aquele derrame pleural foi pela massa comprimindo já a cava e a ásgos que estava comprimida na ocasião, né? Então você vê que o médico tem que dar atenção e ele tem que examinar tudo. Se ele se esmerar no exame físico e colher uma boa história, ele vai precisar de poucos exames complementares, né? Então, e o que acontece? O bom dessas crianças? Que elas estão curadas, né? Que antigamente ia morrer mais da metade disso aí. Eu acho assim,
Isso que o senhor falou é muito importante, principalmente para os médicos que estão começando agora, né, doutor? Que tem mania de chegar, atender e já direto pedindo um exame, sem sequer conversar com os pacientes, né? O senhor está falando assim de casos assim que marca para a gente. Essa semana também atendi um paciente que estava viajando com a esposa e ele sentiu mal e bateu o carro, né? Falei, doutor, eu queria ver se aconteceu alguma coisa, né, nessa batida, apesar que eu não perdi a consciência, não, mas algo tinha acontecido. Ele bateu um carro numa estrada reta, né, que não tinha por que ele ter feito aquilo. E na investigação ele tinha um tumor, né? Então Ele bateu não porque ele tinha o tumor. Ele tinha o tumor, e a batida salvou a vida dele. Foi graças à batida do carro, o diagnóstico ficou mais precoce. Né? E ele conseguiu fazer, e graças a Deus, acredito até que ele já fez a cirurgia e vai ser salvo por esse trauma. A medicina é maravilhosa, porque eu lembro que logo que eu cheguei em Mococa, uma criança caiu do sofá e teve uma convulsão imediata. E me chamaram na casa dessa criança. Cheguei lá, já tinha até outros médicos vendo lá, né? Mas não pediatras. Aí eu colhi uma história e tal, e meu diagnóstico foi o contrário. Ele estava vendo televisão e aquele claro escuro fez como se fosse uma fotoestimulação. Ele convulsionou e caiu do sofá. Então a história era o contrário. Aí fez um eletroencefalograma, naquele tempo fazia em Ribeirão Preto, né? Dr. Gilberto Junqueira. Gilberto Junqueira. Gilberto Junqueira. Ele tinha uma epilepsia, tratou e está ótimo. Encontro com ele de vez em quando aí na cidade, sem problema nenhum. Né? Então, são casos que chamam a atenção da gente. Mas vamos lá. Um assunto puxa o outro. O Chico Enfermeiro ligou para a gente. Gostaria de parabenizar pelo programa, que está brilhante. Mande um beijo para esse grande médico, doutor Obrigado. Cid. Muito obrigado. O Chico também sempre participando do nosso programa. E sempre que a gente vê esses telespectadores assíduos, como a dona Beth, o Chico Enfermeiro, vem no nosso coração uma alegria. Eu estava pensando exatamente nisso, né? Que as pessoas que sempre ligam para o programa, ele nunca deixava de ligar. Ele nem saía de casa às quartas-feiras, não deixava ninguém relar no telefone, até ele não conseguir falar com a gente. Então, que Deus o conserve, né, doutor? Vamos lá. A Fabiana Franzoni, do Jardim São Luís, ligou porque gostaria de agradecer tudo que o senhor fez pelo meu filho em vida, José Neto Franzoni. Eu não posso falar muito do Zé Neto, porque na minha idade a gente tem facilidade em chorar, sabe? Porque foi um menino guerreiro, sabe? Lutou e toda a preocupação familiar antes de ter o diagnóstico, pensava até que ele podia até aparentar que estava desnutrido e tal, mas na verdade era uma cardiopatia extremamente grave, né? E como você está falando de Mané Garrucha, eu quero guardar as boas lembranças das vezes que nós estivemos juntos e mandar um abraço para o pai e para a mãe, e que certamente ele está lá no céu olhando por nós. Infelizmente, né, doutor, a medicina tem esse lado, né? E o pediatra, quando perde um paciente, assim, não que as outras especialidades, os outros médicos também não seja sofrido, mas o pediatra, ele entende que a criança está lá para crescer, para se desenvolver, para se tornar um adulto, né? E nessa perda a gente sofre muito, né? Muito, que o familiar não imagina como que a gente sofre. Eles não têm ideia, porque eles acham que sai do consultório, você esquece. Você não esquece nunca.
Às vezes você pode esquecer de um detalhe, mas a pessoa fala assim, sabe aquele que teve isso assim? Eu vou contar uma história. Eu fui fazer uma palestra aqui no Colégio Maria Imaculada e quando terminou a palestra, um menino chegou e falou assim, já almoço, né? Só lembra de mim? Eu falei, mas não lembro de jeito nenhum. Você é desse tamanho, como é que eu vou lembrar? Ele falou assim, eu sou aquele, falou o nome dele, JP, para abreviar, para não identificar. Ele falou o seguinte, eu sou aquele que andou com 2 anos. Aí eu falei, você é filho de fulano e tal. A gente não esquece, não tem jeito, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisas alegres. O Valdacir do Descanso queria mandar um abraço para o doutor. Dizer que os filhos já estão casados. Todo mundo me entregando a idade aqui, Roberto. A Angélica, o Guilherme e a Letícia. Mas lhe agradeço muito por ter cuidado tão bem deles, doutor. Muito obrigado. O pediatra é um médico que ninguém esquece, né, doutor? É um médico que o pai e a mãe sempre leva porque na idade que eles estão mais fragilizados na vida, né? E que os pais têm uma preocupação imensa de perdê-los, né? Encontra abrigo, um amigo, né, que te socorre nessas horas, te tranquiliza, ou então te explica a gravidade do caso, né? Mas sempre, a gente sempre tem que ser otimista com a palavra de esperança, né? E pensar sempre no melhor, e não achar que é uma tragédia, que está muito mal, né? É aquela história, se não puder curar, a gente pode tratar, né? E se não puder tratar, o médico pode, no mínimo, consolar e fazer alguma coisa pelo seu paciente. Né? Desistir jamais, né? Ainda mais em relação a crianças. Né? Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. Há 28 anos atrás, o senhor cuidou da minha filha. Parabéns, é da Meire Massu, lá da Vila Carvalho. Certo. E você vê, 28, 36 anos. Isso dá um prazer muito grande, Lógico, né, que dá doutor? prazer, né? Você fala assim, olha, eu cuidei de você, hoje estou cuidando do seu filho. Pois é. E graças a Deus, a maioria das pessoas me deseja muitos anos e muita saúde. Quer dizer, eu preciso realmente de muita saúde para viver muitos anos, não é verdade? Claro, porque o bom é viver bastante e viver com a saúde, né, doutor? Vamos lá, minha filha tem 10 meses, doutor. Está se alimentando já normalmente. Porém, há 4 dias ela tem um intestino muito solto, com fezes amareladas, muito líquidas. O que poderia ser isso? Quantos dias? Ela está assim há 4 dias. 4 dias. É normal, né? É uma diarreia aguda. Uma diarreia aguda ela dura de 4 a 8 dias. Dificilmente será menos que 4, dificilmente maior do que 8 dias. A observação sempre é ver se ela está bem hidratada, se ela chora com lágrima, se a boca não está seca, se ela está urinando, os olhos não estão fundos. Não havendo desidratação, se ela não toma água com uma avidez excessiva, se ela tiver assim, tem que procurar um médico, obviamente. Mas, do contrário, a maioria das crianças com diarreia aguda cura com medidas simples, sem ir na farmácia comprar remédio. Às vezes a única coisa que você pede para fazer é um soro caseiro. Ou mesmo comprar um soro em farmácia, né? Mas eu não sei qual leite que está tomando, tá? Se for leite materno, não precisa fazer modificação nenhuma. Muitas vezes, essas diarreias virais podem dar algumas lesões numa estrutura que tem no intestino, que chama microvilosidades, que é onde são produzidas algumas enzimas, e uma das mais importantes em relação ao leite é a lactase. Por isso que muitas vezes o médico pede para dar um leite sem lactose. Não é porque a criança tem intolerância genética à lactose, é porque naquele período, as fábricas da enzima que vai agir na lactose, elas estão deterioradas. E aí a criança pode permanecer um tempo maior
com diarreia. Então, pode comprar. Hoje tem vários no mercado. Até a Marquezine, namorada do Neymar, faz propaganda de um deles na televisão. Então, dá leite sem lactose, uma canja, se já come comida normal, pode comer arroz, purê de batata, um frango desfiado, carne moída, maçã, banana maçã, goiaba, gelatina. Passar fome não vai passar. Tem crianças que até dá vigência, diarreia, até engordam, porque não deixa de comer. Não pode ficar fazendo dietas exageradas e tal, né? E primeiro as pessoas tinham mania de querer um remédio para cortar a diarreia, né, doutor? E hoje a gente sabe que a diarreia é igual a tosse, né? Por isso tem aquele ditado, né? O diabo criou o catarro e Deus a tosse. A tosse é protetora, é para eliminar a secreção catarral. Enquanto que na diarreia eu tenho que eliminar aqueles vírus, ou no caso de diarreia bacteriana, que está causando a diarreia, né? Só tem uma diarreia, uma etiologia de diarreia, que você, dando um antibiótico, você abrevia a doença, que são as diarreias por Shigella. Aí você dando um antibiótico, realmente você vai abreviar o tempo de doença. Mas fora disso, não tem indicação para antibiótico. E às vezes a gente vê receitando produtos porque a bula está escrito que pega vírus e tal, mas não tem sentido. Nós tratamos a vida inteira a gente com doença viral intestinal sem necessidade de medicamento, só porque está na bula de um remédio que ele age contra o vírus X, o vírus Y, não tem razão. Tá? Mas deve ser complicado, muitas vezes, para um pediatra que pega uma criança com diarreia e fala assim, ó, é alimentação, é líquido, é água. O pai fala, pô, mas não vai dar nada, né, para cortar a diarreia, né? Eu também, né? Outrora, quando eu era muito jovem, eu tinha essa preocupação. Inclusive, às vezes, receitava umas bobagens que não tem sentido. Carbonato de cálcio, tá? Existia um produto comercial chamado Calmagma. Ele deixava as fezes mais consistentes. Então, era uma enganação. A criança podia estar perdendo água, que estava misturado naquele carbonato de cálcio e podia dar até desidratação. Hoje, então, não se dá remédio para diarreia aguda, exceto se for para Shigella. Oi, boa noite. Tenho uma filha de 4 anos que tem cãibras, doutor, nas pernas. Só que dá sempre à noite. O que posso fazer por ela? Meu nome é Alessandra, estou ligando da cidade de Arceburgo. Um abraço a todo mundo de Arceburgo aí. Alessandra, se é principalmente à noite, final do dia, começo da noite que dá essa dor, ela tem um nome que não tem nada a ver com ela, mas é o nome do quadro. Chama dores do crescimento, certo? Isso é fazendo uma massagenzinha e algumas vezes até precisa dar analgésico para aliviar, mas no outro dia ela está titiritando para lá e para cá, não tem prejuízo nenhum. Fazer massagem aquecendo a perninha e às vezes pode dar nos braços também. Mas sempre que uma criança tem dores de crescimento, é recomendável que ela vá ao médico só para ver, dar uma geral. Porque tem uma tese na Unicamp de manifestações reumáticas da leucemia. Porque na leucemia existe uma proliferação, um crescimento de células anormais no meio do osso. Isso pode dar dores ósseas, mas não é dor óssea de hora marcada, igual é o caso aí que você mencionou, que é geralmente à noite. Isso aí gera 99,9% são dores de crescimento, tá certo? A Célia, aqui do centro, está parabenizando o Dr. Sidney, desejando-lhe muitos anos de vida. Sua filha Cíntia, hoje tem 27 anos. Nunca vou esquecer do senhor, pois sempre que levava minha filha, o senhor dava-lhe um beijo na barriga e dizia: Cíntia da pele cremosa. E sempre que vocês se encontravam, o senhor sempre fazia questão de falar isso para ela. Doutor, gosto muito de lembrar disso e gostaria, né, que o doutor cuidasse um dia de meus netos também. Se Deus quiser.
Como chama a filha dela? A Célia, que falou que o senhor falou da Cíntia. Da Cíntia. Porque hoje, se eu fizesse isso na Cíntia, eu era preso. O senhor já pensou? Já pensou? Mas ela quer que o senhor cuide dos netinhos dela. Se Deus quiser. Espero ter saúde para isso. A vó Áurea, da São Domingos. Estou muito feliz de vê-lo. O senhor está mais novo ainda, doutora. E o senhor vai cuidar ainda de muitas crianças. Gostaria de parabenizar um programa, mandar um beijo para a doutora Eliana e desejar muita saúde para a família do doutor Sidney. Sou muito grata pelo doutor Vanderlei e pela Flávia, né? Que também estão fazendo muito bem para a nossa cidade. Vou aproveitar e mandar um beijo, um abraço também para o doutor Vanderlei, que com certeza está assistindo o senhor. E você sabe que desde a eleição, eu nunca mais encontrei o doutor Vanderlei. Eu não o parabenizei, certo? Embora eu tenha muitas notícias, porque eu sempre estou vendo noticiário e tal, leio jornal também da cidade, né? Das coisas boas que tem feito para a nossa cidade, né? E a Flávia mandou te entregar um abraço, viu? Outra ela coisa, gosta muito do senhor. E fala para ele que estamos esperando o menino. Tá? Mande um recado aí pela televisão. Hein? Faltando um menino lá. Então, tem que começar a trabalhar nesse menino. Estou esperando o Bruno até hoje. A Elma, do Jardim Alvorada, diz que a sua neta tem 3 anos. Só um instantinho. Eu queria também retribuir o abraço da dona Áurea, porque eu também gosto muito dela, certo? Hoje mesmo eu respondi um recado a respeito do netinho dela. Certo? A Elma, do Jardim Alvorada, diz que tem uma neta, 3 anos. Mas ela dorme uma média assim, de 4 horas somente por noite. Ela está bem. Fica tranquila. Gostaria de saber se isso é normal, uma criança ficar bem dormindo tão pouco. Gostaria de falar também, doutor, que seu filho foi um dos seus primeiros, que o filho dela foi um dos seus primeiros pacientes em Mococa. Ele se chama André, hoje está com 41 anos. Nossa, agora entregou mesmo, hein? Totalmente, né? Nossa Senhora. Mas já tem 43 que eu estou aqui. Ainda tem. O senhor lembra do André, doutor? Ela está perguntando aqui. O André já deve ser vô. Mas, Eliana... Ela quer saber o fato da netinha dela, de 3 anos de idade, dormir 4 horas e se satisfazer com isso. Isso aí é totalmente incomum. Talvez esteja o início da nossa conversa hoje aqui. Embora existam casos referidos de pessoas que não dormem. Eu nunca vi. Eu nunca li a respeito de descrição de um caso de um indivíduo que não dormisse. Porque eu nem sei como seria a vida dessa pessoa, sabe? Até por curiosidade, porque eu não tenho nenhum interesse em estudar esse assunto, mas uma pessoa que não dorme deve ser um problema muito trágico, né? Agora, 3 horas por noite... 4 horas por noite. 4 horas em 24... É muito pouco, né? Eu estou achando um pouco... Tem que ter alguma coisa aí, viu? Até alguma coisa. A melhor coisa que ela faria, ela levasse a um pediatra, explicasse essa coisa, para fazer uma boa avaliação, para ver se existe alguma razão para que essa criança durma tão pouco, entendeu? Porque às vezes a gente precisa utilizar de alguma medicação para que regularize novamente o sono dessa criança, entendeu? Um abraço para o Dr. Sidney, da Carolina Gelp. Fiz um presente de biscuit para o senhor, doutor. E vou te levar. Tá. Um beijo. A mãe dela, também gosto muito dela, a mãe dela foi minha cliente também, sabe? Chama Jane. E ela é um amor de menina, eu gosto muito dela, sabe? Certo. Boa noite, doutor Sidney e doutora Eliana. Uma pergunta. Meu filho tem 6 anos e de vez em quando aparece um carocinho embaixo do ouvido.
Ele toma antibiótico, o carocinho some. Me falaram que isso é da parótida. Gostaria de saber se isso tem tratamento, doutor. Ó, esse carocinho ser da parótida, não tem jeito de falar só vendo. Porque a parótida realmente fica aqui, entre esse osso que tem aqui no queixo e esse músculo aqui que chama esternocleidomastodeu. Se você botar o dedo bem aqui abaixo da orelha, nesse buraquinho, aqui é que fica a parótida. Se esse carocinho for em outro local, ele é um gânglio linfático. E um gânglio linfático, nessa idade, normalmente que aumenta e diminui, é gânglio reacional. Criança tem muito resfriado, tem arranhão, então sempre está cheia de gânglios que desaparecem. Surgem e desaparecem. Esses gânglios são destituídos de qualquer problema grave. Não tem problema grave, não tem, aliás, nem problema, é normal. Tá? Existe parotidite recorrente, existe. Antigamente, que se usavam muito xaropes à base de iodeto de potássio e de bromo, acontecia muito de ter parotidite recidivante. Eu mesmo já vi um caso aqui em Mococa de parotidite recidivante, e o pai também deve estar nessa base dos 30 e poucos anos aí, entendeu? A sua clientela já está um pouco adulta, né, doutor? Não. Antiga, né? A antiga já está carcomida e solapada. Né? Mas vai ver assim, né? Que não esquece. Isso que é legal, né? Todo mundo lembra do seu primeiro pediatra, da sua primeira professora. Quando eu entrei aqui, eu vi a sua secretária. Ela foi minha clientezinha também, né? Um amor. Bom, eu gostaria então de agradecê-lo, doutor, mais uma vez pela sua presença, por o senhor ter aceito, né, estar aqui com a gente num dia tão bonito, onde nós podemos falar um pouquinho mais a respeito das nossas crianças, né? Falar um pouco para os pais, principalmente, né? De como cuidar melhor delas. O senhor foi escolhido porque eu acho assim que... Sou mais velho. Não, eu acho assim que o senhor realmente é algo assim que vem de dentro, né? Esse amor, essa dedicação. Eu falo assim que pediatra, infelizmente, a gente sabe que é uma especialidade médica que está um pouco em extinção, né? Por ser uma especialidade que, eu falo assim, além de médico, tem que ser vocacional mesmo. É um amor que eu falo assim, o amor que o pai tem pelo seu filho, ele pode ter certeza que o pediatra também tem pelos seus pacientes, né? Muitas vezes a gente vê uma criança com algum problema mais sério, às vezes uma criança até que tem algum retardo, alguma coisa. E eu acho tão bonito quando a mãe fala assim, é minha riqueza, doutor, né? Então, para os pais, o filho será sempre o filho, né? E quando ele tem uma pessoa com quem ele pode contar, naqueles momentos difíceis, no momento de dor, porque o senhor deve ouvir muitas vezes um pai, uma mãe fala assim, eu gostaria que essa dor eu sentisse, não meu filho. Fala, eu preferi cortasse o meu braço do que isso, né? E a gente vê muita gente principalmente crianças sindrômicas, crianças com malformações, né? Que eles vêm ao consultório sempre com uma esperança que você conheça alguma cura para aquela enfermidade, né? Coisa que às vezes você não existe, né? O máximo que você faz é diagnóstico, né? Faz diagnóstico, sua filha tem isso, seu filho tem aquilo, mas vai evoluir assim assado, né? Uma vez eu peguei uma menininha com síndrome de Rett, ela entrou no consultório, que quadro de livro de Rett, né? E a mãe perguntou se tinha algum tratamento e tal. Falei que, infelizmente, a evolução ia ser muito ruim daquele caso, né? Mas, Eliana, eu agradeço, então, mais uma vez o convite que a TVD, em sua pessoa, me convidou. Mas chegou uma retardatária aqui, uma perguntinha assim, doutor, só para a gente terminar o programa. Eu respondo, mas primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar presente aqui, a sua companhia, a companhia do Roberto,
que são pessoas que eu conheço desde que eu cheguei em Mococa praticamente, e você desde que você chegou em Mococa. Eu acompanhei toda a sua trajetória médica aqui e sempre admirei. E uma das coisas que eu sempre falei lá no hospital, que eu chamava a doutora Eliana para ver uma criança para mim, que ela nunca perguntou se a criança era uma criança sem nenhum recurso financeiro ou se era uma criança de recurso financeiro. Quer dizer, o médico ele tem que dar, em primeiro lugar, a atenção ao paciente, para depois saber se ela será ou não remunerada. E por isso eu te parabenizo que você tem essa postura até hoje, viu? E também parabenizá-la pela educação que você forneceu aos seus filhos, que os dois hoje vão seguir a mesma carreira que você escolheu, e se Deus quiser eles serão ótimos médicos, muito dedicados, e tendo aquilo que nós começamos a falar, um berço firme, coerente, certamente serão bons pais, bom pai e boa mãe, tanto o Gabriel como a Laura. Tá? Então eu passo também os meus parabéns para os dois, pelos pais que tiveram, e que eles sempre admirem o esforço e a dedicação que eles tiveram com vocês. Esse recado é para o Gabriel e para a Laura. Eu vou mandar eles assistirem, Tá. doutor. Mas o senhor sabe que, logo que o senhor falou dos meus filhos, eu não tenho também como deixar de falar, né, dos seus filhos. E a gente sabe, né, que o senhor teve um filho que seguiu também seu caminho, e hoje é exemplo, não vou falar assim, pouco não, ele é um exemplo no país da gente, na área de cardiologia infantil. Quantas vezes escuto um pai fala assim, meu filho tem um probleminha de coração, e eu já ouvi falar no filho do Dr. Sidney. Eu falo, puxa vida, né? Dr. Sidney, hoje eu já ouvi falar no filho dele, na dedicação, no trabalho, tantos anos de estudo, para que ele tivesse realmente uma formação diferenciada dos demais. O senhor foi realmente digno mesmo, né? Eu falo assim, que tem certas coisas que a gente recebe em vida, que quando a gente morrer, a gente vai subir em débito aqui. E eu tenho certeza que o senhor vai deixar a sua continuidade aqui. Eu tenho certeza também que o senhor ainda vai viver muito, tem muitas crianças ainda para o senhor cuidar. Mas de saber que o senhor deixou um filho, como pediatra, como cardiologista, que hoje faz a diferença em casos, não só assim para a nossa região, mas para um país, né? Uma pessoa que se dedicou tantos anos. Lembro uma vez que o senhor falou assim para mim, se pergunta para mim, mas seu filho ainda está estudando? O senhor falava assim, não, ele ainda está estudando, deixa ele estudar. Eu quero que ele estude mesmo. E a gente vê que muitos pais veem os seus filhos formando, já quer que o filho vai trabalhar, vai atrás de ganhar dinheiro, e nunca foi essa a mentalidade do senhor. E é o que eu gostaria também de um dia passar para os meus filhos. Olha, se espelham no filho do Dr. Sidney. Muito obrigado. Que exemplo, tá? E o senhor foi merecido disso mesmo, doutor. Ter tido um sucesso tão grande, assim que prosperou. Mas a G, lá da Mocoquinha, ela disse que tem um filho, doutor, de 4 anos, e que mais ou menos 2 anos, sempre sai terçol no olhinho dele. Aí passa pomadinha, passa antibiótico, mas não sara, vai, volta. E ela gostaria de falar, doutor, você acha que é adequado, está correto tantas vezes esse terçol que vai e volta no olho do meu filho? A primeira coisa que precisa fazer é ela ir ao oftalmologista, porque isso aí é um problema típico de oftalmologista. Eu detesto doutor au-au. Você sabe o que é doutor au-au? Ao oftalmologista, ao otorrino, né? Então, mas esse aí é um caso que o pediatra não vai resolver. Ele precisa fazer um exame muito bom no oftalmologista. Ele pode ter problema de refração, de forçar muito os olhinhos, ele pode ter uma blefarite que está infectada. Então, tem muitos problemas a resolver. Tem que colher uma secreção
do Untersol, fazer uma cultura, dar o medicamento mais adequado. Às vezes tem que fazer algum procedimento de curetagem. Isso é uma coisa que eu não posso falar, que eu nem vi. Mas, para ela não perder tempo, o caminho é o seguinte: oftalmologista. Na cidade nós só temos bons oftalmologistas. Então, ela não precisa nem falar assim, o senhor indica quem? Eu indico todos, porque todos são competentes. Bons oftalmologistas, bons pediatras, e logo estamos chegando também nosso dia, né? Semana que vem. 18 de outubro. O dia do médico, gente. E mais uma vez, né? Gostaria já até antecipadamente de deixar meu abraço registrado a todos os nossos colegas. Doutor, então, de coração, obrigado por ter sido também o pediatra dos meus filhos, né? Que hoje também já está um pouco grande, né? Tá bom. Mas o senhor também fez a diferença na vida deles, né? Sempre que eu solicitei, o senhor prontamente me ajudava. E eu não posso também deixar registrado aqui meus agradecimentos, né, em meu nome, em nome de meu marido, por tudo que o senhor fez também pelas minhas crianças. Tá? Obrigado. Uma boa noite. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, doutor. Fiquem com Deus. Um feliz Dia das Crianças. A todas as crianças que estão nos assistindo. E a vocês, pais, cuidem bem de nossas crianças. Deixamos aqui nossa mensagem. Quem ama, cuida. Perfeito. Um grande abraço e até a próxima semana.